Bom dia, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez vamos compartilhar com a amada igreja a respeito do tema que temos estudado pelos domingos de manhã, que é a mensagem de Lucas, o Evangelho de Carne e Osso. E então, seguindo no nosso tema, no que temos conversado, vamos ler sobre e meditar brevemente sobre o capítulo 15 de Lucas, dos versículos 11 a 32. Lucas 15, versículos 11 a 32, que fala sobre a história que muitos de nós já conhecem, é uma história muito famosa, respeito ao filho pródigo. Então, antes de começarmos a meditar sobre esse texto, gostaria de orarmos juntos. Feche seus olhos e aí vamos buscar a orientação do nosso Pai. Deus Pai Todo-Poderoso, nós rogamos a Tua direção e que o Teu Espírito Santo mesmo nos ensine a respeito da Tua Palavra, nos mostrando aquilo que é importante para aprendermos e nos trazendo discernimento, Pai, daquilo que a Tua Palavra quer nos ensinar. Obrigado porque ainda nos momentos de dificuldade, nos momentos difíceis, podemos aprender sobre o Senhor e podemos usar também a tecnologia para continuarmos juntos como igreja, buscando a Tua direção e buscando conhecer a Ti. Nós te agradecemos, Pai, por isso e rogamos a Tua ajuda. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos ler. Vou ler, eu peço que vocês acompanhem com bastante atenção. Diz assim: Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, enchendo-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-o, e ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Este lhe respondeu: Teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Há tantos anos te sirvo, e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. Amém. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã. E nesse texto existem algumas coisas interessantes que nós precisamos nos atentar
antes de seguirmos meditando sobre ele. A primeira é dizer a seção em que esse texto se encontra no Evangelho de Lucas. Nós, nos três domingos passados, comentamos sobre algumas das partes do Evangelho. Então, falamos sobre a introdução, logo ali o prefácio do livro de Lucas. Falamos também sobre a época de nascimento, né, das profecias e nascimento de João Batista e de Jesus. E logo depois vem o início, a preparação do ministério de Jesus, né? As narrativas de preparação, que tem ali o batismo dele, tem a época de tentação no deserto. E então, no domingo passado, falamos sobre o período que Jesus está fazendo seu ministério na Galileia, né? Ao redor da Galileia e dentro da Galileia. E isso ali vai basicamente até o capítulo 8, capítulo 9 do Evangelho de Lucas. E é interessante que a partir então do capítulo 9 até o capítulo 19 do Evangelho de Lucas, nós temos o que vários comentaristas vão chamar de os capítulos de caminhada, né? Temos aí uma boa parte do Evangelho e durante toda essa parte, do capítulo 9 ao 19, temos o que Lucas vai nos dizer que é Jesus, e temos isso em diversas vezes nos mostrando durante esses capítulos, que Jesus está caminhando para Jerusalém. Ao contrário dos capítulos que falam sobre o ministério de Jesus na Galileia, que são capítulos que falam muito das ações, do que está acontecendo, das ações de Jesus, curando, ensinando as pessoas. Aqui, a maior parte que nós vamos ter são de ensinos, são de parábolas. Então é interessante isso. Lucas utiliza isso, ainda que Jesus não tenha feito somente uma viagem para Jerusalém no seu ministério. Jesus tenha feito pelo menos 3 viagens ao longo dos seus 3 anos de ministério. E os outros evangelhos vão falar isso de maneira diferente. João, por exemplo, vai ressaltar essas 3 viagens. Lucas, na verdade, ele faz como se fosse uma grande viagem, né? E aí ele vai do capítulo 9 ao 19 falando a respeito dessa viagem. E a preparação de Jesus para o centro, que é a entrega de Jesus, a paixão. Então é super interessante e é muito importante que prestemos atenção no que Lucas quer dizer para a gente a respeito dessa forma como ele construiu o texto. Outra parte interessante também que precisamos nos atentar quando para quem Jesus está falando esse texto, claro, né? Então, logo no capítulo 15, versículo 1, nós temos, olha, todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele, de Jesus, para ouvi-lo. Mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então, contou-lhes esta parábola. Ou seja, então no capítulo 15, nós temos que Jesus está atraindo a atenção de publicanos e pecadores, como o texto nos fala, está recebendo pecadores para comer com ele, para festejar, e os religiosos, os fariseus, os escribas, criticavam ele dizendo isso. Então é interessante que Jesus vai contar então a parábola, não somente para aqueles que estavam próximos dele, mas especialmente para os seus opositores, para aqueles que estavam criticando ele. Então o que Jesus vai dizer, ele vai contar 3 parábolas. Ele vai contar a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. E basicamente eles têm a mesma fórmula. Algo que é muito importante é perdido e há alegria por parte da pessoa que encontra aquilo e dá uma grande festa, porque algo que era muito importante, que estava perdido, foi encontrado. Então há necessidade de comemorar, de celebrar. E essa parábola, então, é proferida, essas 3 parábolas são proferidas especialmente com destino aos escribas e fariseus. É interessante também lembrarmos, e esse acho que é o último dado importante, que quando Lucas está falando aqui a respeito da parábola do filho pródigo, do filho perdido, essa parábola ela não é um compilado teológico, ou seja, as parábolas geralmente elas têm um ponto de contato com a realidade e elas querem expressar uma verdade. Ou seja, cada detalhezinho dessa parábola ela
não necessariamente corresponde a algo mais profundo, né? O que seria, na verdade, uma alegoria. Ou seja, se eu falo que as alfarrobas dos porcos são determinada coisa na realidade, ou que não sei, a forma como o filho pediu do pai também significa alguma coisa específica. Não, assim, a parábola ela quer nos comunicar uma verdade. E é importante que não transformemos ela como, por exemplo, um compilado teológico, uma teologia sistemática, né? Porque isso pode nos levar a entender que a salvação, por exemplo, no caso, como foi o filho que buscou ir até o pai, diz respeito somente a nós. Não é essa a ideia do texto, né? A ideia do texto é falar e expressar uma verdade, que, como falamos, é aquilo que algo perdido estava, que era muito importante, muito valioso, foi perdido, e quando essa pessoa encontra aquilo que foi perdido, que era muito valioso, ela se alegra, ela tem satisfação e ela chama as pessoas para comemorar. Então, pensando nisso, eu queria destacar, amada igreja, dois aspectos muito importantes que eu creio que esse texto fala para nós, de maneira bem direta. A primeira, como eu falei agora, é a alegria do Pai Celestial em receber os que estavam longe, os que estavam perdidos. Ou seja, como eu falei nas três parábolas, da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido, nós temos digamos que é esse refrão, né? E especialmente no versículo 10 nós temos Deus nos mostrando isso de maneira bem direta. Diz assim, olha, na verdade é o versículo 9, né? Ele fala, olha, alegrai-vos comigo. A pessoa que perdeu a dracma, ela fala isso. Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que havia perdido. Eu vos digo que assim a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ou seja, então o que o texto quer nos mostrar em primeiro lugar? É que Deus tem esse coração paternal, assim como esse pai que encontra o filho perdido, assim como essa mulher que encontra a sua dracma perdida, que é algo valioso, assim como o pastor que encontrou sua ovelha perdida, o Senhor tem satisfação em encontrar aqueles que estão longe dele, que estão perdidos. E o convite, então, eu acho que esse é o segundo aspecto que nós podemos destacar, é que o Senhor também nos convida para que tenhamos o mesmo coração que Ele. E você pode perceber que isso é basicamente o sentido prioritário dessa passagem. Quando nós vamos ali no início do capítulo 15, eu li para vocês que os escribas e fariseus falavam mal de Jesus por ele estar recebendo os pecadores, você pode pensar, olha, Jesus está falando essa parábola para eles. Ele fala, olha, assim como as pessoas se alegram quando algo muito valioso é encontrado, assim também Deus Pai se alegra com esses pecadores que conseguem agora entender a verdade, que conseguem se aproximar dele. E o desejo do Senhor é que tenhamos o mesmo coração que Ele. E então a posição, a atitude do filho mais velho fica ainda mais robusta e mais fácil de percebermos essa postura. O filho mais velho provavelmente se assemelha muito com a postura dos escribas e fariseus. Pessoas que sempre estiveram ali próxima do pai, que sempre foram obedientes, que sempre aproveitaram dos benefícios de estar próximo do pai, mas não tem satisfação e alegria quando algo que era importante, o filho mais novo, estava perdido e foi encontrado. Ou seja, qual é o desejo do pai? E o que essa parábola fala para ele? Olha, para os fariseus e para os escribas, olha, assim como o filho mais velho, nós percebemos isso. A parábola nos ressalta que o comportamento do filho mais velho não é digno, não é correto. Então, assim como nós entendemos que isso é errado, os escribas e fariseus são levados a confrontar a sua própria atitude olhando para essa parábola. E então o que Jesus está dizendo para ele, olha, é assim, olha, assim como o comportamento dele é errado, porque é um irmão, né? É um irmão que foi trazido de volta para a casa do pai. O seu desejo
e o seu coração deveria estar alegre também, porque ele retornou, e não triste. Assim também a postura dos fariseus e dos escribas para com os pecadores que se aproximam de Deus deveria ser de alegria, deveria ser de satisfação. Então essas são duas coisas que o texto nos mostra de maneira bem clara e que podemos aprender dele. A primeira é, novamente, que o Senhor ele se alegra com pessoas que se achegam a Ele. O desejo de que todas as pessoas sejam salvas, que se arrependam. E de como o coração dele é amoroso e deseja que essas pessoas se aproximem de verdade. Como ele celebra isso. E a segunda é o desejo de que aqueles que estão próximos, que são seus filhos, se alegrem juntamente com ele para esses que estão se achegando, para esses que estão próximos. Então, é interessante porque podemos fazer um paralelo bem direto e trazer isso, de fato, para nós, para a nossa vida. Ou seja, o Evangelho diz respeito, e aí eu colocaria duas aplicações que eu creio que são bem diretas nesse ponto. A primeira é que o Evangelho ele nos mostra que nós somos exatamente iguais a essas pessoas que estão se chegando agora. Talvez se tivemos a bênção e a possibilidade de termos nascido numa igreja, já conhecemos o Senhor há mais tempo. Isso é bênção do Senhor. Não diz respeito ao nosso mérito, à nossa capacidade ou à nossa piedade. Diz respeito à graça e à misericórdia do Senhor. E o Evangelho nos lembra isso. Nós não somos julgados pelos nossos méritos, somos julgados pelos méritos de Jesus Cristo. Então, esse texto ele nos fala diretamente da verdade do Evangelho. Assim como esse filho mais novo precisava do amor e da satisfação de estar próximo do pai, assim o filho mais velho também precisava. Ele também precisava do amor do pai, ele também precisava entender a importância da graça na vida dele. Então isso vai direto a nós e podemos nos questionar a respeito disso. Eu entendo quais são as verdades do Evangelho, porque se o meu comportamento é mais parecido com o do filho mais velho, com o dos escribas, dos fariseus, é possível que eu ainda creia que eu sou aceito por Deus diante do meu bom comportamento, ou diante da minha da minha piedade, da minha capacidade de ser um bom cristão. E isso não é verdade. Isso é, na verdade, o oposto das verdades do Evangelho. Outra coisa que podemos tirar em especial para esse momento, eu creio é que nesse momento que vivemos de epidemia, temos tido a oportunidade de vermos, e creio que teremos ainda muito mais oportunidades de vermos pessoas buscando o Senhor, de vermos pessoas chegando a Deus. Justamente porque a vida vai sendo mais real, né? As coisas que antes nos serviam como refúgio não servem mais. Nós percebemos a fragilidade delas. Então é interessante que eu creio que veremos muitas pessoas se chegando a Deus. E qual é a nossa atitude em relação a elas? Será que nesses momentos nós vamos nos alegrar juntamente com o Senhor, de que pessoas têm podido buscá-lo, têm podido encontrar o Senhor, buscar a sua palavra, encontrá-la? Nós vamos ter um coração alegre e satisfação de também caminhar com essas pessoas, de também ajudá-las, de recebê-las como irmãos? Ou nós vamos simplesmente julgá-las e dizer, olha, que pecador desgraçado essa pessoa é, né? Porque quando estava tudo correto, quando estava tudo bem na vida dela, ela não se importava com Deus. E agora, por causa dessa epidemia, por causa desses problemas, ela vem buscar o Senhor? Ah, não, isso não é verdadeiro. Não, isso não é justo. Né? E qual será realmente a atitude do nosso coração? É importante pensarmos sobre isso. É importante pensarmos que diz respeito também ao acolhimento que foi tratado no domingo passado à noite. Será que temos um coração que se alegra quando pessoas se achegam a Deus? Quando a nossa família cresce, quando a nossa família aumenta? Será que isso nos alegra? A palavra de Deus nos diz que isso alegra o coração do Pai. Nos diz que Ele recebe essas pessoas com satisfação. Porque Ele também nos recebeu com satisfação. Então é interessante que pensemos sobre isso e
lendo e meditando sobre a palavra do Senhor, roguemos ao Senhor que Ele nos ajude a entender melhor o Evangelho dele. Tudo isso para a honra e para a glória dele, para que possamos conhecê-lo mais, para que possamos ter a satisfação de buscá-lo durante esse período também. Vamos orar, agradecer ao Senhor pela sua palavra. Deus Santo, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelas verdades do Evangelho que nos são ensinadas nessa manhã e te rogamos, Senhor, ajuda-nos a entender as verdades do teu Evangelho. Ajuda-nos a entender a importância da cruz, a importância de Jesus Cristo e a entender que os méritos não são nossos, que somos aceitos pelos méritos de Cristo. Obrigado porque nesse tempo de preparação para a Páscoa, nesse tempo também de quarentena, onde o nosso coração está mais sensível, eu te rogo para que possamos aprender mais do Senhor, para que possamos aprender as tuas verdades, para que possamos ser ensinados por ti. Nos ajuda a entender a sua voz, a escutá-la. Nos ajuda a aprender mais do Senhor. E nos ajude a, como o Senhor, amar aqueles que se aproximam de ti, assim como o Senhor nos amou. Nos ajuda a ter um coração que se alegra com essas pessoas, Pai. Abençoa a tua igreja, continue a fortalecendo. Essa é a nossa oração que nós te fazemos nos méritos de Jesus. Amém. Amada igreja, que o Senhor os abençoe, que tenha um bom dia com Ele e que possamos continuar buscando no meio de tudo isso que temos vivido, porque o Senhor é conosco.